vamos começar. Em cada questão, pause o vídeo e tente resolver antes da minha resolução. Considere as primeiras figuras de uma sequência. Então, nós temos as figuras da sequência. Ele diz, nessa sequência de figuras, a figura 10 é igual à figura 1, a figura 11 é igual à figura 2, a figura 12 é igual à figura 3 e assim por diante. Dessa forma, a figura 232 será. Questão muito clássica envolvendo sequência. Nós sempre resolvemos uma questão desse tipo da seguinte forma. Você percebe que se a figura 10 é igual à figura 1, então nós temos que o nosso ciclo ele é de 9 em 9 figuras, né? Então, se a figura 10 é igual a 1, eu poderia colocar aqui sem problema nenhum o 10, né? E depois o 11, o 12, o 13, o 14 e assim por diante, só para eu te explicar o que vai rolar ali. Então, por exemplo, se eu pegar o número 15, então a figura 15, e dividir por... O nosso ciclo é composto de 9 figuras, então eu tenho que dividir sempre pelo número de figuras do ciclo. Então, o primeiro ciclo tem 9 figuras, então eu vou dividir por 9. E nós temos que aquele 9 ele cabe no 15 quantas vezes? Ora, o 9 cabe no 15 uma vez apenas. 1 vezes 9 nós temos 9 e o resto será 6. Então, observe que o resto da nossa divisão sempre corresponderá à figura original, né? Então, a figura de número 15, ela corresponde, na realidade, à figura 6, né? É a mesma coisa. E tem uma coisa aqui que a galera sempre questiona, né? E se o resto, professor, for 0? Por exemplo, se eu pegar 18 e dividir por 9, 18 dividido por 9, nós vamos ter 2. 2 vezes 9 vai dar 18 e o resto é 0. Quando for 0, nós sempre vamos atribuir ao último elemento da sequência, beleza? Então, o resto sendo 0, você pega o último termo, que nesse caso é o nono. Muito bem, sabendo disso, já vamos responder à questão. Ele quer saber o seguinte. A figura 232 será... Ora, é só pegar o 232 e dividir. Nós temos 9 figuras no nosso ciclo original. Posso até apagar o que a gente fez no início, só para não confundir. Então, nós vamos dividir por 9 figuras do primeiro ciclo. Então, quantas vezes o 9 cabe? Eu vou pegar o 23. No 23, 2 vezes, né? 2 vezes 9 dá 18. Para 23, nós temos 5. Abaixa o 2. Abaixou de vida 52 por 9. Nós vamos ter 5 vezes 9, 45. O resto é 7. Lembrando, eu só vou até a parte inteira. Então, o 7 já é a figura que a gente está procurando. A figura 7 ela tem esse formato. Então, nós temos a alternativa correspondente à alternativa B. De boa questão. Muito bem, vamos para a próxima. Ao pintar as tiras de madeira da cerca do quintal de sua casa, um artista utilizou 5 cores diferentes, pintando-as do seguinte modo. Mantendo essa mesma ordem de sequência de cores, a cor da 28ª tira de madeira será. Show de bola, nós temos a primeira tira é pintada de verde, a segunda de laranja, a terceira de azul, a quarta de amarela, a quinta de vermelha. Depois nós temos que a sexta, perceba que ela corresponde à mesma cor da primeira. São 5 cores diferentes, né? O nosso ciclo é dado de 5 em 5. Então, a sexta de verde, depois nós temos a sétima, oitava e nona, e assim por diante. Como o ciclo é dado de 5 em 5, né? É só pegar, portanto, o 28 e dividir por 5, que nós vamos ter quantos ciclos se passaram. Quantas vezes o 5 cabe 2 é menor, pegamos o 28? No 28, ora, 5 vezes 5, 25. O resto é 3. Nós vamos ter, portanto, 5 ciclos completos, né?
E a figura correspondente, portanto, é a figura de número 3. E a terceira tira nós temos a cor azul. Cor azul, portanto, a alternativa correta C de ciência exata. Vamos para a próxima. Temos a questão um pouquinho diferente das duas primeiras, envolvendo sequência. Em algumas a gente tem que encontrar qual é o padrão de formação daquela sequência, certo? Então pause o vídeo, tente resolver antes. Vamos lá. Cada figura da sequência é composta de quadradinhos escuros e de quadradinhos claros. Admita que o padrão observado nessa sequência de 4 figuras se mantenha para as figuras seguintes. Assim, é possível concluir que a figura que contém 169 quadradinhos escuros terá o número de quadradinhos brancos igual a. Muito bem, turma. Ele quer saber qual é o número de quadradinhos brancos na figura que contém 169 quadradinhos escuros. Eu consigo encontrar o número de quadradinhos brancos facilmente da seguinte forma. Ora, eu posso pegar a quantidade total de quadradinhos e retirar a quantidade de quadradinhos escuros, né? O que vai sobrar do total são os quadradinhos brancos. Então vamos anotar isso aqui. A quantidade de quadradinhos brancos será igual à quantidade de quadradinhos no total menos a quantidade de quadradinhos escuros. Muito bem, se eu pegar, por exemplo, a terceira figura, então eu quero calcular qual é a quantidade de quadradinhos brancos, vamos pegar o total de quadradinhos menos o total de quadradinhos escuros. O total de quadradinhos que nós temos lá na terceira figura, nós temos 1, 2, 3, 4 por 4. Então, 4 vezes 4, só que nós já vamos ter 16, certo? Menos a quantidade de quadradinhos escuros, nós vamos ter 3 por 3. Né? Então, 3 vezes 3. Então, temos 16 menos 9. 16 menos 9, nós sabemos que é igual a 7. Vamos reparar se tem 7 ali quadradinhos mesmo, né? 7 quadradinhos brancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa é a ideia. É claro, a gente poderia usar também a potência para escrever aquela multiplicação, certo? Por exemplo, na figura 4, o número de quadradinhos brancos, se eu quiser contar, eu pego o total de quadradinhos. Na figura 4, eu vou ter 4 mais 1. 5 por 5 quadradinhos no total, certo? Nós temos 5 por 5. Então, posso fazer 5 ao quadrado no total, menos... Então, o número anterior, que é o número de quadradinhos escuros, nós temos 4 por 4, né? Então, posso fazer também 4 ao quadrado. Então, o número de quadradinhos brancos, nós vamos ter 25 menos 16, resultando em 9. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é isso mesmo. Ele quer saber da figura que contém 169 quadradinhos escuros. Então, inicialmente, vamos descobrir qual é o número daquela figura. Observando que a quarta figura, por exemplo, o número de quadradinhos escuros é 4 ao quadrado, então, se o número de quadradinhos escuros é 169, qual número ao quadrado resulta em 169? Ora, a resposta só pode ser a raiz quadrada de 169, que nós sabemos que é igual a 13. Então, nós vamos ter que a figura em questão é a figura de número 13. Então, a figura de número 13, vamos olhar. O número de quadradinhos brancos da figura de número 4, nós vamos fazer 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Quantidade de quadradinhos no total da figura 13. 13 mais 1 é sempre o número da figura mais 1, né? Então, 14, isso ao quadrado, não posso esquecer. Menos a quantidade de quadradinhos escuros, obviamente, é 13, né? Que é a figura em questão, elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 14 ao quadrado dá 196,
13 ao quadrado já até está aqui, dá 169. 196 menos 169, nós vamos encontrar quanto? Vamos fazer 196 menos 169. Pega emprestado, 6 não dá por 9. Aqui ficou 8, aqui 16. 16 menos 9, 7. 8 menos 6, 2. 1 menos 1 dá 0, então deu 27. Resposta, portanto, alternativa E de exata. Essa deu um pouquinho mais de trabalho, mas nada demais, é só pensar um pouco.